Abre comigo sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo de número 2. Aleluia. Aleluia. Quem achar vai dando glória. Acho que eu tinha que falar mais alguma coisa, mas eu não lembro. Do batismo não é, né? Toda semana eu esqueci, hoje eu vou lembrar. Não pode ser. Aleluia. Que lindo foi nosso batismo, né, gente? De camiseta preta e tudo. Piada interna, deixa pra lá. Neemias capítulo de número 2, verso de número 11 ao verso de número 20. Eu estou lendo uma tradução que está diferente da tela, porque eu peguei uma outra Bíblia, que eu não estou com a minha Bíblia de todo dia. Então se tiver alguma diferença, perdoa, e a gente vai caminhando junto aí. Levante a mão e diga: é tempo de reconstruir. Cheguei a Jerusalém e estive ali 3 dias. E de noite me levantei, e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém, o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aquele em que eu estava montado. E de noite saí pela porta do vale, para a banda da fonte do dragão, para a porta do monturo, e contemplei, por favor marque a palavra contemplei, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam fendidos, e as suas portas que tinham sido consumidas pelo fogo. Passei à porta da fonte, ao viveiro do rei. Não havia lugar onde eu pudesse passar a cavalgadura que estava debaixo de mim. Então de noite subi pelo ribeiro e contemplei o muro, e voltei e entrei pela porta do vale, e assim voltei. Então suberam os magistrados aonde eu fui, e não suberam os magistrados aonde eu fui, nem o que eu fazia, porque até então nem aos judeus, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra, tinha declarado coisa alguma. Então disse-lhes: bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada, e que as suas portas têm sido queimadas. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não estejamos mais em opróbrio. Então declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, e como também as palavras do rei, e que ele me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemos. Esforçaram as suas mãos para isso. Ouvindo Sambalá, o horonita, Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, zombaram de nós, e desprezaram-nos, e disseram: que é isto que fazes? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi e disse: o Deus dos céus é que nos fará prosperar. O Deus dos céus é o que nos fará prosperar. E nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Glória a Deus. Diga comigo: um encontro com a realidade. A primeira etapa de uma reconstrução é encarar a realidade. Percebe que Neemias, ao chegar, fica 3 dias para se recompor da longa jornada, e sai em silêncio para contemplar. Em outras traduções diz examinar os muros. Ele passa por toda Jerusalém encarando a realidade. Irmãos, nenhuma restauração começa sem um encontro com a realidade. A palavra contemplar quer dizer fixar os olhos,
Não apenas ver, mas também entender. O que ele faz é mais que olhar, é entender. A Bíblia diz que ele sai ainda de noite, começa a passar por várias fases, várias áreas da cidade, e começa a ver muro caído, porta queimada, as coisas no chão, um encontro com a realidade. Olhe para mim e deixa eu lhe dizer algumas coisas pontuais. É por não encarar a realidade que muita gente não tem saído do lugar onde está. Vou repetir. É por não encarar a realidade, é por fugir da realidade, que tem muita gente adiando a nova fase da sua história. A fé não nega a realidade, a fé te encoraja a enfrentar. A fé não nega o que vê, a fé enxerga além do que está diante dos olhos, sem negar o que está à frente dos olhos. Quem pode falar um amém aqui? Sabe qual é o problema? É que muitas vezes a gente não quer encarar a realidade do casamento, não quer encarar a realidade das finanças, não quer encarar a realidade da vida. Muitas vezes nós não queremos nos colocar diante da situação para fazer um exame. Deixa eu te dizer uma coisa, exame não põe doença, exame só revela o que já estava. Você entrar num quarto escuro, sujo e bagunçado, você não vê. Mas se você, dedo no interruptor, o que acontece? Haja luz. Foi a luz que trouxe a sujeira e a bagunça? O que foi? A luz mostrou o que antes não se via. Sabe o que eu ouço nesses mais de 25 anos pregando? Eu ouço pessoas dizendo assim: parece que quando eu fui para a igreja a coisa piorou. É o típico, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Irmão, não foi a reza que trouxe a assombração. A reza só mostrou a assombração que já estava lá. O problema é que não parece que eu vim na igreja, o inimigo se levantou. Não, você veio na igreja, o inimigo foi iluminado. Você jogou luz no que ele estava fazendo. O que eu vim te dizer? É que o que aparentemente parece uma piora, na verdade é a revelação do verdadeiro estado. E é justamente nesse laço de engano que o diabo faz muita gente desanimar. Pô, fui para a igreja, piorou. Pô, fui orar, parece que o diabo ficou furioso. É claro, ele estava no escuro, fazendo o que queria e mantendo tudo sujo e desordenado. Tu acendeu a luz, denunciou a obra das trevas, e eu vim te dizer que hoje, a noite de hoje é um farol sobre algumas áreas da sua vida. Não se assuste, não se assuste. Tem gente que senta, quando começa a vir na igreja, senta, e a gente sabe, ele começa a me ouvir com ódio, mas volta no outro dia, é só o Espírito Santo. E ele vai ouvindo com ódio, mas volta no outro dia, é o Espírito Santo. E aí você diz, por que a pregação do pastor que faz um tá alegre e faz o outro odiar? Porque, meu irmão, a gente vai iluminando cantos sombrios, vai levantando, e vai descobrindo sujeira. E deixa eu te dizer uma coisa, logo essa luz que denunciou as trevas, vai também mostrar a tamanha restauração que Deus está fazendo. Hoje você vê aqui, e alguns estão no processo inicial. Não desista com aquilo que você está descobrindo. Muitas vezes as pessoas dizem, pastor, eu queria que o senhor orasse por uma situação da minha vida. Eu falei, você quer que eu ore? Porque se eu orar, você vai descobrir coisa que você não quer.
Mas eu também te digo, se eu orar você vai descobrir. E se ao descobrir você não desistir, pode acreditar que ao final Deus vai restaurar e pôr isso de pé novamente. Eu vim aqui hoje te dizer, a reconstrução está começando, e está começando ao encarar uma realidade. Quem tem coragem de fazer uma oração aqui hoje? Senhor, me mostra. Senhor, põe luz. Senhor, deixa eu ver. Se der para ser mais devagar, até que eu pegue confiança. Exponha a rachadura, Senhor. Exponha o vazamento, Senhor. Deus falou aqui agora, tem gente que está sendo roubada e não sabe. Mas Deus está dizendo, vou começar a restaurar suas finanças, expondo vazamentos. É dentro da tua empresa, Deus vai mostrar onde o rato está roendo. O Espírito Santo vai mostrar situações ocultas. Tem luz de Deus chegando. Deus trabalha na luz. Quando Deus foi restaurar uma terra sem forma e vazia, sabe a primeira coisa que Deus fez? Acendeu a luz. Haja luz. E foi a partir da luz que Deus trabalhou. Levante a sua mão e diga: Jesus é a luz. É a luz que está entrando na sua casa hoje, é a luz que está entrando na tua família hoje, é a luz que está entrando no teu negócio hoje, é a luz que está entrando na igreja hoje. Jesus é a luz. Diga: reconstrução não começa sem um encontro com a realidade. Dê um aplauso ao Senhor. Dois. Renove o seu discurso. Diga para alguém perto de você: renove o seu discurso. Até aqui todo discurso sobre Jerusalém era um lamento. Vou repetir. Até aqui todo discurso sobre Jerusalém era um lamento. A porta está queimada, o muro está no chão, a cidade está na miséria. Oh Jerusalém, renove o seu. Assuma um discurso verdadeiro, animador e conclusivo. Vou te falar. Verdadeiro, porque eu não estou pedindo para você mentir. Verdadeiro, porque eu estou falando, a realidade está diante dos teus olhos, e ela é o começo. A verdade é o começo de todas as coisas. Quem fala com a verdade limita o diabo. Tudo que o diabo tem na Bíblia toda, de capa a capa, ele só tem uma coisa: mentira. Portanto, não há nada que o diabo possa fazer que não seja a partir ou através de uma mentira. A única moeda que o diabo tem para começar alguma coisa é mentira. Tudo que o diabo fizer será a partir de mentira. Portanto, todas as vezes que eu me afasto de mentira, que eu rejeito mentira, que eu não ofereço mentira, nem acolho mentira, eu estou isolado. Porque é o único meio do diabo começar qualquer obra, na área que for, na área aqui, ele só tem um jeito de começar uma obra: na mentira. Porque a única coisa atribuída ao diabo é a mentira.
Ah, mas o diabo entrou nas minhas finanças. Ele só entrou através de uma mentira. O diabo entrou no meu casamento. Ele só teve acesso por uma. Se eu não mentir e não acolher uma mentira, quem pegou? Ele não tem acesso a nada na minha vida. Diga comigo, um discurso verdadeiro. Um discurso verdadeiro. Então, quando eu confesso alguma coisa, eu preciso confessar isso alinhado com a. Olha só como está escrito, é que vocês não lêem. Santifica-os na. A tua palavra é a. O que me faz separado? É a verdade. Tomando sobretudo a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ou seja, o teu discurso primeiro precisa ser uma verdade. Fale com verdade, declare verdade, mas declare verdade não em lamento, declare verdade em ânimo, porque o ânimo, ele motiva, ele cria ação. Então o discurso de Neemias, se você olhar comigo, verso 17, vamos lá, ó. Então lhes disse, era hora de quebrar o silêncio, hora de quebrar o silêncio, está lá. Então lhes disse, até aqui ele não tinha falado nada, mas quando ele abriu a boca, olha só, então lhes disse, vocês estão vendo a situação terrível em que estamos em Jerusalém? Está em ruínas, suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, é animador, ó, venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém, para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Verdade, como estamos? Animador, o que faremos? Conclusivo, de onde vamos sair? Eu vim te dizer que a tua restauração passa por um discurso novo. Olha o que a Bíblia diz em Isaías 6, ela fala assim, Isaías orando diz, Senhor, ai de mim que vou perecendo, sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. A minha boca, o que eu falo e o que eu ouço estão acabando comigo. As conversas que eu tenho estão me consumindo. Eu estou apodrecendo, porque perecível é isso, não é isso? Estou perecendo, estou apodrecendo, estou estragando, porque eu ouço e falo o que não é bom. O Senhor está hoje trazendo um discurso de restauração na tua boca. Vai levantar o muro, vai pôr a porta no lugar, e a humilhação vai sair de casa. Eu creio em nome de Jesus. Presta atenção, a palavra dele não é só uma descrição bela de um estado melhor, não é uma poesia, mas é o que o pessoal do marketing chama de o CTA, uma chamada para ação. Ele diz assim, venham, levantem-se, é uma chamada para ação. Aponta para alguém e diga, Deus está te chamando para ação. Você aqui no vídeo escreve para mim, ação. Aleluia, ação, ação. Olha o texto. O que acontece? Ele faz um discurso animador, verdadeiro, conclusivo. E olha o que acontece, o resultado, verso 18, olha lá. Então lhes declarei,
como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Agora vamos ler o finalzinho. Eles responderam, qual a resposta que veio? Vamos lá. Eles responderam: sim, vamos começar a reconstrução. Sim, vamos começar a reconstrução. E se encorajaram para esse bom projeto. Levante a mão e diga: sim, vamos começar a reconstrução. O teu discurso é a semente que vai criar uma ação. A tua palavra é a semente que vai fazer brotar um movimento. Não tenho recurso, não tenho força, mas tem língua nessa boca aí? A tua vida é como um barco. Tua vida é como um? O barco tem um leme. O barco tem um? Se você é um barco, tua língua é o leme. Está escrito: vede os grandes navios que navegam diante de tanta potência do mar. Assim como o leme os conduz entre ventos e correntes e marés, assim a língua também conduz a vida do homem. Sua vida é um barco, tua língua é o leme. Para onde ela aponta, tua vida vai. As minhas palavras são palavras de vida e não de morte, de saúde e não de doença, de abundância e não de necessidade, de vitória e não de derrota. Diga: na minha boca existe um milagre. Dê um aplauso ao Senhor. São as suas palavras que vão começar a provocar um movimento. Diante de um vale de ossos secos, um profeta começou a falar. E a Bíblia diz que ossos começaram a se movimentar. Cada osso se uniu ao seu osso, até que tudo estava no lugar. Comece um processo de confissão, comece um processo profético, e você vai ver que as coisas vão começar a assumir o seu lugar. Alguém comigo aqui hoje? Comece um processo profético sobre a vida dos seus filhos. Comece um processo profético sobre o seu casamento. Comece um processo profético sobre suas finanças, e as coisas vão começar a encontrar o seu lugar. Bispo Júlio, o senhor está dizendo que é só dizer algumas palavras mágicas que tudo vem ao lugar? Não, eu estou te dizendo que as tuas palavras vão começar a ser uma semente no solo da ação, ser uma semente no solo da prática, ser uma semente na realidade, para mudar o que você tem feito, para mudar o que você tem pensado, para mudar o que tem acontecido. E se você crê, meu irmão, chegou o tempo de reconstruir. Mas toda reconstrução, uma vez declarada, vai sofrer resistência. Esteja preparado para duas coisas. Anota isso: desprezo e zombaria. Quando alguém começa a se movimentar por fé, um espírito de desprezo e um espírito de zombaria. Ih, o que esse cara está falando aí? Ih, esse negócio aí. Foi o que começou a acontecer. Porque Neemias agora se levanta como um pregador dessa reconstrução. E se você olhar comigo, verso 19 e verso 20, que foram os últimos dois versos que a gente leu, vai dizer o quê? Põe para mim na tela, por favor.
Quando, porém, Sambalate, o horonita, Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, souberam disso, fizeram o quê? Fizeram o quê? Zombaram de nós e nos desprezaram. E perguntaram: que é isso que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Olha só. Estão se rebelando contra o rei? Quer ver uma outra coisa? Vem comigo para o capítulo 4. Põe lá no 4, verso 1 ao 3. Põe no 4 para mim, 1 ao 3. Aqui, ó. De novo. Quando Sambalate soube que estávamos fazendo o quê? Reconstruindo o muro, ficou furioso e você sabia que o que a gente está fazendo essa noite parece ridículo para muita gente? Mas qual é o espírito que está ridicularizando? É o espírito do adversário. Ridicularizou os judeus, verso 2, põe para mim. E na presença de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria disse: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho e de pedras queimadas? Põe o 3 para mim. Põe o 3 para mim. Tobias o amonita, que estava ao seu lado, completou: pois que construam, basta que uma raposa suba lá, para que esse muro de pedras, meu Deus. Eu separei algumas palavras desses trechos que a gente leu, e eu queria que você prestasse atenção nisso. São alguns julgamentos, 5 julgamentos que vão jogar contra alguém que toma uma posição. Toda vez que alguém tomar uma posição, vai haver 5 tipos de julgamento. Julgamento número 1, a intenção. O que vocês estão querendo com isso, hein? O que vocês estão querendo com isso? É o espírito de Sambalate. O que você está querendo com isso, hein, pastor? O que você está querendo com isso, hein, irmão? 1, intenção. 2, a viabilidade. O que vocês acham que isso é possível? Como vocês fariam isso do meio desses entulhos todos e desse lixão que vocês estão assumindo? 3, capacidade. Eles julgaram a intenção, julgaram a possibilidade, a viabilidade, julgaram a capacidade. Fracos, limitados, poderão fazer isso? Será que ela pode? Será que ele pode? Quem está entendendo? Sabe, a condição, eles não têm pedra para isso não. Eles não têm pedra para isso não. O valor. Ó, se vier uma raposa, derruba isso aí. Isso não resiste. Você percebe que há um... Olha para mim. Você é inteligente, você já viu. Como é que Neemias desperta o povo? Com um discurso. Como é que o adversário vem parar o povo? Com um. Você tem que escolher que tipo de palavra você vai pegar. Porque é esse tipo de palavra que você escolher que vai determinar o teu destino. Deixa eu te dizer uma coisa, tem muitos discursos jorrando por todos os lados. É desafio para mim aqui, pregar para você 1, 2 vezes por semana, e você está o dia inteiro ouvindo um monte de gente falando um monte de coisa, mas eu espero que você dê valor ao que está acontecendo aqui e agora. Eu espero que você dê valor ao que nós estamos vivendo aqui nesse dia. Quantos podem dizer amém nessa casa aqui hoje? Eu espero que você dê valor ao que o Espírito Santo está trazendo aqui. Agora eu quero que você pense o seguinte: a palavra com a qual a Bíblia descreve estas pessoas é adversário. Qual é a palavra?
adversário. Adversário, traduzindo, é Satã. A palavra Satã, Satanás, é adversário. Então o que a Bíblia está dizendo? Estes que começaram a falar são adversários, são Satã, Satanás. Existe um discurso satânico, oriundo do adversário, Satanás. E se o Satanás aparecer na sua frente, como é que você lida com ele? Como é que você lida com o Satanás? Eu corro, pastor, o senhor está pensando. Se ele vier de chifre, rabo, está amarrado, sai, diabo. Mas e se ele vier em forma de anjo de luz, na possibilidade de enganar até os escolhidos? O Espírito Santo hoje neste lugar está ministrando a minha vida e a sua vida. E eu levanto aqui com a autoridade que o Senhor nos deu no nome de Jesus para dizer: toda palavra de Satanás será vencida, derrotada, calada em nome de Jesus. Todo levante de Satanás eu rejeito, repreendo, mando embora na autoridade do nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Está na hora de vencer o inferno. Agora você precisa ter um equilíbrio. Como tratar disso? Olha, está na hora de eu terminar já, vou deixar para a semana que vem o resto. Só escuta isso aqui. Capítulo 4, verso de número 6, e vou terminar com isso. Enquanto o Satanás deles, porque cada um tem o seu Satanás, né? É o adversário, estou usando a tradução da palavra. Adversário, Satanás, ok? Se você for olhar lá, vai estar o Satã. Enquanto eles estavam falando, qual era a atitude de Neemias e os seus? Vamos lá? Nesse meio tempo, opa! O adversário está falando e eu estou trabalhando. O adversário está falando e eu estou continuando. O adversário está falando e eu estou seguindo com essa obra. O adversário está falando e eu estou ocupado demais para dar ouvido para ele. O adversário está falando que não vai ter, eu estou colocando uma pedra. Ele diz que não tem pedra e eu coloco mais uma. Ele diz que não tem jeito e eu dou um jeito. Ele diz que eu não consigo e eu dou mais um passo. O que eu estou te dizendo nessa noite é: enquanto o diabo está falando, eu estou trabalhando. Não, não tira não, põe aí, põe aí. Põe aí, não terminei, é só o começo. Você não sabe, mas ele fala assim, pegadinha. Nesse meio tempo fomos... até que toda a extensão chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao... eu creio. Eu creio.
Mas aí talvez você diga para mim, Bispo Júlio, nenhuma resposta. Verso 20 do capítulo 2, fica de pé. Tem uma reconstrução começando. Tem uma reconstrução iniciando. Tem uma reconstrução nascendo aqui. Qual foi a resposta que ele deu? Vocês não vão, vocês não vão. Eu lhes respondi: o Deus do céu, o Deus do céu fará que sejamos bem-sucedidos. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução. Não vai, o Deus do céu vai me prosperar nisso. Não tem por onde, o Deus do céu vai agir nesta área. Diga comigo, trabalhando e profetizando. Profetizando e trabalhando. Posso falar algo que Deus mostrou aqui? Deus me mostrou reconstrução de ossos aqui. Quem aqui sofreu um desgaste ósseo? Você já fez exame e isso tem sido para você um problema, um desgaste? Vem aqui, vem aqui. Deus cura hoje. Deus restaura movimento hoje. Deus mostrou ossos sendo restaurados. Deus me mostrou. Deus começou hoje. Recebe aí. Recebe aí. Recebe aí. Agora. Recebe aí, recebe aí, recebe aí. Recebe aí, recebe aí, recebe aí. Recebe aí, recebe aí. Recebe aí, recebe aí. Recebe em nome de Jesus. Deus está reconstruindo, restaurando o movimento. Deus está operando. Olha para mim. Onde que era? No quadril. E os movimentos foram comprometidos? Mas e agora? Eu vi a senhora mexendo tudo aí. Tinha dor. E a dor? Sumiu a dor. Faz um movimento que a senhora não conseguia. Isso eu não me movimentava. Já não fazia isso. Deus começou a reconstruir. Deus começou a restaurar. Deus começou uma reconstrução aqui agora. Isso, Júlio, tem uma área da minha vida que eu preciso de restauração. Aqui Deus já está curando aqui já. Aqui Deus já está tocando aqui já. É uma reconstrução física total que Deus está fazendo. Mas tem nas finanças, Deus vai reconstruir. No casamento, Deus vai reconstruir. No ministério, Deus vai reconstruir. Se você tem alguma área da sua vida para reconstruir, é só vir. Vem aqui à frente, vamos fazer a primeira oração. Eu tenho uma área de reconstrução hoje. Eu preciso ver. Eu preciso disso. Arranja lugar aqui na frente. Arranja lugar aqui na frente. Relacionamentos quebrados vão ser reconstruídos. Ô, gente, tem coisa que Deus mostra que eu não sei nem como é que fala. Mas que o Espírito Santo me mostrou uma reconstrução psicológica de algumas pessoas. Você passou alguns traumas que desconstruiu você. Você diz assim: puxa, eu era uma pessoa atirada, corajosa, ativa.
E eu passei umas coisas que me desconstruiu hoje. Estou desanimada, estou tímida, estou paralisada. E eu quero te dizer que hoje o Senhor começa a reconstruir tua atitude, reconstruir teus movimentos. O Espírito Santo de Deus. Tem gente em casa agora recebendo. Escreve aqui para mim. Tem milagre de Deus chegando hoje aqui. Hoje começou a reconstrução. Hoje começou a restauração. É das pedras caídas que uma muralha vai ser levantada. São dos entulhos desprezados que Deus levantará o caído hoje. Harayote que menera cheiro com mandaragai. Richo reba sede bekedere bahai. Rite nemanso com mandarabacharabacadarabassei. Senhor, eu oro nesta noite e creio numa restauração total e completa, começando a partir de agora. E nos próximos dias nós veremos fase a fase, situação a situação, para a glória do teu poderoso nome. Levante as mãos, diga comigo: das pedras caídas, um muro poderoso, dos entulhos desprezados, algo valioso. Diga: hoje começa a reconstrução total debaixo desta palavra. Quem crê, quem crê, quem crê, quem crê, quem crê, Deus está trabalhando no meio do seu povo. Quem toma posse disso? Na próxima semana, quinta que vem, eu vou falar sobre como Deus organiza a reconstrução e como ela vai avançar na sua vida. Se eu fosse você, não perdia. Quem recebe o que Deus fez aqui hoje? Tem gente curada, tem gente renovada, tem um processo começando, desatando. Hoje a reconstrução começou. E é de porta em porta que Deus vai fazer. Te mostro isso na semana que vem. Volta para o teu lugar glorificando, adorando ao Senhor.